Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre os aquíferos aqui da Amazônia. Eu tinha toda uma quantidade de informação preparada já para falar sobre o que se tem de conhecimento aqui de aquíferos da Amazônia. O problema é que não é muito, né? Então, o que eu acabei fazendo, eu vou falar um pouco comparativamente aquilo que a gente tem de informação sobre os aquíferos aqui da região, tá? Mas eu vou falar depois também do que nós, na UFAM, estamos fazendo para tentar diminuir um pouco essa lacuna de conhecimento que existe a respeito desses aquíferos, em função de uma certa forma de abordagem que a gente começou a adotar lá. Tá? Bom, o que são os aquíferos? A gente tem o ciclo hidrológico, que é a circulação da água aqui na superfície do globo, né? Obviamente existem os reservatórios superficiais de água, que podem ser oceanos, lagos, mas também os rios, como são muito importantes aqui na Amazônia, né? Toda a parte da água na atmosfera, a precipitação, né? Mas fechando esse ciclo aqui, na verdade, tem também a parte subterrânea da água, né? E se a gente for pensar, a quantidade de água que tem aqui na Amazônia é enorme na superfície, aquilo que a gente vê. Só que é muito maior aquilo que a gente não vê, por causa do volume de rocha que tem água contida nos poros, entre os grãos. Então é um aspecto fundamental, por essa razão e por algumas outras que eu vou abordar também. Quais são os principais aquíferos na Amazônia que foram descritos de uma forma bastante simples até agora? Tem estudos avançando já para fazer uma descrição muito mais detalhada, mas eles são o aquífero Alter do Chão, com espessura máxima de 1.200 metros, mas aqui em Manaus é bastante explorado, com profundidade média de poços de 130 metros. Formação Barreiras, espessura máxima de 500 metros, espessura dos poços que exploram mais para leste, na Amazônia, 260 metros. Formação Içá, tem algumas dezenas de metros de espessura máxima e a profundidade chegando a 40 metros aí dos poços que exploram. Solimões, chega a 2.200 metros, mas os poços são mais rasos nas áreas em que essa formação aflora. E a formação Iamundá, no grupo Trombetas, que tem espessura máxima de 340 metros. Tem uma particularidade do que a gente chama de aquífero, que é o aquífero ele deve ser acessível com as metodologias técnicas que a gente tem atualmente de forma economicamente viável, tá? E extraindo água que seja útil para nós, seres humanos. Ou seja, tem um aspecto antrópico da classificação do que é um aquífero. O grupo Trombetas, formação Iamundá, na maior parte ela está em grande profundidade. Isso provavelmente faz com que essa água seja salobra e faz com que também seja muito caro extrair ela. Então, de uma forma ou de outra, ela não pode ser utilizada por nós para abastecimento público, por exemplo, que é um dos aspectos fundamentais. Tá? Mas, considerando só os aquíferos, em alguns locais o Iamundá aflora, tá? Então isso seria sim um local onde ele poderia ser acessado e utilizado. A área total dos aquíferos superficiais, excluindo então o Trombetas, a gente tem quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Bom, está aqui o mapa do Brasil com essas formações aflorando. Então, a formação Içá, aqui, formação Guaporé, Tucunaré são menos importantes. As Solimões, nessa área mais a oeste, todo o grupo Barreiras, ali para leste, e a formação Alter do Chão, número 7, onde a gente está aqui em Manaus. Tá? Então, o que aflora localmente aqui como formação geológica é a formação Alter do Chão. Tá? Eu vou falar um pouco mais a respeito dela especificamente mais para frente, porque é o alvo principal dos trabalhos que a gente vem fazendo aqui. Tá? Mas isso é para dar uma noção da distribuição em termos de país dessas formações. É uma proporção muito grande em relação à área do país, inclusive. É claro que a importância disso, nós como seres humanos, obviamente damos mais importância para aquilo que a gente pode utilizar, né? E
a princípio as pessoas acham que pouco disso é utilizado. Em termos de área e volume pode até ser verdade, mas em termos de proporção da população que utiliza isso, nem tanto, eu também já vou mostrar. Essa região acima de Manaus, ele está em branco no mapa? Então, são outras formações, eu tenho toda uma sequência de formações também sedimentares, até chegar no limite da bacia sedimentar, que vão aflorando, inclusive o grupo Trombetas aflora um pouquinho mais para norte aqui de Manaus, que localmente pode ser utilizado como aquífero. Mas o que acontece? A camada, ela tem, deixa eu passar para essa aqui, aqui o grupo Trombetas, ela aflora em algum local, mas ela tem um certo mergulho, tá? Por causa de mais sedimentação que vai causando uma subsidência de todo o embasamento, fazendo com que eu tenha esse ângulo de mergulho aqui. Tá? Então, localmente, se eu fizer um poço aqui, obviamente aqui estando na escala de quilômetros, né, um poço vai chegar até aqui, de 100, 150, 200 metros. Chegando até aqui, conforme eu vou vindo para cá, eu vou ter que fazer um poço cada vez mais profundo para chegar nesse aquífero aqui. Isso sai caro, né? Numa região que tem água superficial bastante disponível em rios e lagos, normalmente quando sai muito caro pegar água subterrânea, as pessoas usam a água superficial. Isso tem algumas desvantagens, vou falar um pouco mais adiante. Mas o que a gente acaba usando são as porções onde as formações aquíferas, que têm uma boa porosidade, uma boa permeabilidade, afloram. Tá? Então, em Manaus, a gente vai usar a formação Alter do Chão. Isso daqui é só para dar uma ideia desse arcabouço estratigráfico, de por que eu tenho áreas em que os aquíferos estão aflorando e tem áreas em que formações menos permeáveis afloram e não servem como aquíferos. Tá? Por isso que aquele mapa tem aquelas porções brancas. Inclusive, tem áreas onde aflora o embasamento. Né? Eu tenho gneiss, granitos, que são rochas que não têm porosidade primária. Tá? Quando ela se forma, ela tem uma porosidade quase nula inicial. Ela só vai começar a ter porosidade quando ela começa a ter fraturas. Tá? Então, se eu tenho um tectonismo associado, vou fraturar essa rocha e aí a água consegue passar através dela e aí eu posso fazer um poço e obter essa água também. Tá? Mas, em geral, é um pouco mais difícil porque eu preciso saber onde estão as fraturas. Não é em qualquer lugar. Aqui, se eu fizer um poço aqui, depende de profundidade, em algum momento eu vou chegar na água, com certeza. Garantido. E água boa. Né? Já em outros locais, onde aflora o embasamento, não é bem assim. É um pouco mais complexo. Só para aproveitar que você nos deixa falar. O aquífero que você mostrou antes se superpõe às áreas com petróleo. Sim. Ele está acima ou abaixo? O petróleo está Necessariamente armazenado numa rocha porosa ou não? Só para ter uma... Necessariamente acima. Tá? Então, eu sempre vou ter um aquífero acima das áreas de petróleo. As áreas que contêm o petróleo são rochas sedimentares. Tá? Eu tenho que ter uma certa sequência de rochas sedimentares, tem que ter uma rocha que inicialmente tenha muita matéria orgânica, precisa ter uma situação de pressão e temperatura para transformar a matéria orgânica em petróleo, esse petróleo migra, e ele tem que estar numa rocha com boa porosidade e permeabilidade, porém abaixo de uma outra rocha que seja impermeável, porque ele é menos denso do que a água, então ele vai migrar até a superfície se nada impedir. Tá? Então eu preciso ter, por exemplo, digamos que ele vai migrar através das formações, uma dessas formações aqui precisa ser impermeável para ele ficar contido numa armadilha, numa trapa estratigráfica, por exemplo, em que ele não consiga mais migrar até a superfície, porque senão ele se perde. E no tempo, na escala geológica de tempo, isso vai migrando mesmo que lentamente, chega uma hora que ele se foi na superfície e só sobra um picho. É como fluido, não é armazenado em rocha porosa. A rocha porosa contém o fluido, tanto no caso da água quanto no caso do petróleo. Então, é um fluido, mas ele está contido num meio, numa rocha rígida. Tá? Ele só vai conseguir ser extraído, a gente só vai conseguir extrair o petróleo caso a gente faça um poço também, tá? E por pressão ele vai entrar nesse poço e subir. Caso eu tenha, como por exemplo aqui no grupo Trombetas, uma formação que aqui no afloramento contenha água de boa qualidade, ao chegar em porções mais profundas, mesmo que eu tenha água ali dentro, muito provavelmente ela tem um conteúdo de sal muito grande. Tá? Ela, ao passar através de rochas, que podem ser, inclusive rochas com formações salinas, vai dissolvendo sais e minerais e vai aumentando o seu conteúdo
nesses sais minerais, chega uma hora que ela está acima do limite de potabilidade. Então eu não considero mais isso um aquífero. Apesar de ter água, não é petróleo, tá? Mas ele está muito profundo, circulação muito lenta, água muito antiga, e com isso eu vou ter uma água que não é potável. Portanto, eu não considero como um aquífero para a nossa concepção antrópica de aquífero. Tá? Por isso que os aquíferos eles vão provavelmente, na maioria das vezes, estar em porções mais rasas da nossa estratigrafia. Né? Mas eu posso ter casos, sim, que mesmo em grandes profundidades a qualidade da água é boa, que é o que acontece com o aquífero Guarani. Ele chega a 2 km de profundidade e ainda assim a água é potável. Sim, mesmo quando não é potável, os filtros pode ser ter 70% de água potável. Pode. Ter 20%, aí é uma questão de custo, exato. 20% de sais. Exato. Aí eu preciso colocar um filtro, fazer uma dessalinização, alguma coisa, mas eu obtenho água. Sim. Exato. Isso é feito no Nordeste, inclusive. Tem diversas áreas que não têm acesso à água superficial, água de rio, de lagoa. Então eles extraem dos aquíferos, os aquíferos têm água salobra, mas eles fazem uma dessalinização por osmose reversa, o que quer que seja, mas isso custa caro. Então, assim, dependendo da região em que a gente está, faz sentido explorar uma rocha que tenha água salobra e dessalinizar essa água. Aqui na Amazônia, obviamente, não faz sentido. Bom, essa bacia do Acre, tá? Então estava vendo a estratigrafia das bacias de leste para oeste. Eu tenho, por exemplo, a formação altero do chão aqui embaixo, aqui em cima o terciário, formações mais recentes. Então o que a gente usaria de aquífero seriam essas formações mais superficiais, mesmo que eu tenha formações que são boas fornecedoras de água em profundidades maiores. De novo, por causa de uma questão de salinidade, mas por causa de uma questão de custo de acesso também. Um poço de 1.000 metros de profundidade, aqui eu já estou em 2.000 metros, vai custar aí R$1 milhão. Então, tem que fazer sentido economicamente eu explorar aquele aquífero. Né? Como comparação, o sistema aquífero Guarani, que é o tal famoso aquífero da região sul e sudeste do Brasil, tá? É um aquífero muito importante para o país, principalmente por questões financeiras. Tem muitas cidades importantes que estão em cima desse aquífero que usam ele como fonte principal de abastecimento. Tá? Tem uma área total que é 1/4 da área dos aquíferos que a gente tem aqui em superfície na Amazônia. Tá? Mas para ele já foi calculada essa área de recarga. Como aquelas formações são aflorantes, provavelmente a área de recarga dos aquíferos da Amazônia é igual à área total dele. Tá? Eu já vou falar um pouco mais adiante sobre isso. A espessura média de 200 metros, reserva estática entre 29.000 e 32.000 quilômetros cúbicos, e o que pode ser explorado são 20 quilômetros cúbicos de água, causando rebaixamento de 400 metros, porque eu preciso manter certas condições para o aquífero continuar funcionando como um aquífero, né? E nós não somos os únicos usuários dessa água subterrânea, principalmente aqui na Amazônia. O meio ambiente depende dessa água subterrânea para manter o fluxo de base dos rios, o fluxo mínimo, a vazão mínima dos rios nos períodos de estiagem, é a água subterrânea que foi recarregada, tem um fluxo lento e vai voltando à superfície, mantendo um certo fluxo mínimo. Tem áreas as áreas mais baixas que dependem de zonas úmidas também. Essas zonas úmidas são sustentadas pelos aquíferos. A água entra, vai passando através do meio poroso, volta numa área baixa, onde tem plantas que dependem da água que está retornando, inclusive em função de carregamento de nutrientes. Está aqui o mapa do aquífero Guarani, né, na região sudeste e sul do Brasil, entrando um pouquinho para Paraguai e Uruguai e Argentina, e os outros aquíferos dos quais eu estava falando estão aqui na região norte. Outra característica do aquífero Guarani, eu tenho uma espessa camada de basaltos que recobrem essas formações sedimentares. Tá? Isso faz com que, se eu tiver algum tipo de contaminação aqui, ela não consegue atravessar para chegar no aquífero Guarani. Tá? É uma formação que não é aflorante, é um aquífero confinado. Esse aquífero confinado, então, ele está mais protegido de contaminações. Né? Por causa da geologia, com pouca variação de mineralogia, a qualidade da água é bastante contínua e bastante boa no aquífero Guarani.
contaminação não pode vir das áreas que atuam? Pode, mas, por exemplo, uma água que vai entrar daqui e chegar até aqui vai demorar 60 mil anos. Então, há 60 mil anos não tinha esse problema, obviamente, e vai demorar muito para uma contaminação que está acontecendo ali chegar mais para a parte central. Agora, é óbvio que se eu tiver uma contaminação aqui e eu estiver explorando aqui, né, por causa da escala aqui, obviamente as coisas são muito pequenas, mas na escala de poucos quilômetros, isso certamente acontece em vários lugares. Põe o quê? Põe partículas radioativas para acompanhar o sedimento? A datação é feita através de carbono 14, principalmente. Tá? Então, o que acaba acontecendo é que a gente chega no limite do método. Chega em 60 mil anos, estamos chegando no limite do método, a gente não pode medir águas com idades maiores. Poderia usar traçadores, mas a gente pode, na verdade, usa traçadores para determinar num percurso curto qual é o tempo de trânsito, tá? E aí faz uma simulação para multiplicar por um percurso longo, né? Que aí, obviamente, fica um projeto que você consegue estabelecer essas idades através de um modelamento. Pode ser um modelamento numérico, que é melhor, inclusive, para fazer esse tipo de coisa. Isso foi feito para o Aquífero Guarani. Existe um modelo numérico para o Aquífero Guarani para fazer esse tipo de ensaio, esse tipo de teste. Tá? Então, isso é um fator importante. Estabelecer, uma vez que a gente está interessado em saber como é que o aquífero funciona, a gente pode gerar um modelo em computador para saber qual que é a velocidade de fluxo, quanta água entra, quanta água sai, fazer esse balanço hídrico para o aquífero, que é basicamente uma caixa d'água. Tem entradas, saídas e o tempo que a água demora para atravessar esse meu sistema. Né? Bom, e quem que depende da água subterrânea? Empresas, a população e o meio ambiente. Tá? Aqui na Amazônia, a questão interessante é a questão do meio ambiente, o grande diferencial, eu diria, porque é uma área muito grande que depende de água subterrânea, tá? Desse fluxo da água que retorna até a superfície, tem porções importantes que dependem da água subterrânea para existir do jeito que elas são. Outra característica, se eu tiver diminuição de chuvas, o aquífero tem esse fluxo muito mais lento, da ordem de dezenas de milhares de anos. Então, se uma chuva diminuir hoje, ano que vem, no outro ano também, os aquíferos eles vão ter uma resposta muito mais lenta. Então, é uma espécie de amortecimento de mudanças, inclusive. Tá? E isso precisa ser compreendido. Obviamente, a população na Amazônia é outro usuário importante, né? E as empresas, no caso específico aqui de Manaus. Tá? O abastecimento público de água na Amazônia. A gente tem, de população urbana, 10 milhões de habitantes nos estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Tá? São 310 municípios. Desses 310 municípios, 180 municípios usam água subterrânea como fonte única de abastecimento. Tá? Isso quer dizer que quase 60% dos municípios na Amazônia usam água subterrânea como fonte única de abastecimento. A gente imagina que a população não vai usar porque tem acesso fácil a rios, a lagos, só colocar uma bomba, extrair, mas essa água tem problemas de qualidade, tem sedimento em suspensão, precisa ter um tratamento, ela tem problema de contaminação por causa tanto de lançamento de esgoto, quanto de contaminação por metais em minerações e por aí vai. Né? Então, outro fator, a sazonalidade, tem variações que chegam a 20 metros de altura do nível dos rios. Né? Então, você coloca uma bomba aqui, daqui a 6 meses ela está seca, você precisa avançar com ela e depois voltar. Então, são obras complicadas de fazer e precisa ter um tratamento. Então, o município pequeno, ao invés de fazer uma grande obra para tratamento, coleta e tratamento de água no rio, faz poços. Né? Um poço pequeno pode custar 30, 40 mil reais e abastece uma parte da população de um município. Tá? Então, são soluções muito melhores e a água que sai, em geral, é de boa qualidade. Né? Ela é naturalmente protegida. Em Manaus, até o fim de 2013, 20% dos 610 mil metros cúbicos distribuídos diariamente eram oriundos de poços. Tá? Então, a gente tem 20% do abastecimento público, tinha até pouco tempo atrás, sendo originado da água subterrânea, do aquífero alter do chão. Né? As indústrias também usam água subterrânea. Praticamente todas as indústrias do polo industrial de Manaus usam a água porque sai mais barato. É mais barato você investir num poço e depois não ter a conta de água para pagar. A energia que você gasta para bombear é muito menor. Né? Então, comercialmente é muito importante também ter acesso à água
como maneira de reduzir custos, a água de qualidade em quantidade. E em 2002 existiam 1.100 poços cadastrados, só que a CPRM estimava que eram por volta de 7.000, certamente esse número hoje é muito maior. Mesmo assim, comparando o que a gente faz de pesquisa para o Guarani e fez nos últimos 40 anos, e fez de pesquisas de grande vulto na Amazônia, é muito desigual, né? Tem esse grande projeto da Agência Nacional de Águas, de 5 milhões, e tem muitos outros projetos menores, mas é difícil de estabelecer os valores deles. Só que no Aquífero Guarani nós temos diversas universidades federais, estaduais, trabalhando com grupos de pesquisa já estabelecidos, né? Aqui na Amazônia, a gente tem quem pesquisa a água subterrânea na Amazônia, a Federal do Pará, a Federal do Amazonas, INPA, Unesp, Rio Claro tem projetos, CPRM, Agência Nacional de Águas. Tá? O Guarani, bom, toda aquela lista. Né? Por quê? Porque economicamente é muito mais importante, né? E já há muito tempo é. Então existe todo um histórico de pesquisas em cima do Aquífero Guarani, né? Que fez com que fossem criados grupos de pesquisa, pessoas que se interessam e foram estabelecendo, novos pesquisadores se estabelecendo também, né? E, obviamente, a própria rede de centros de pesquisa facilita muito o estabelecimento de pesquisas, né? Acesso a dinheiro também, por aí vai, né? Como aquele slide anterior mostrou. Bom, outros aspectos comparativos do Guarani. Ele é muito menos vulnerável de forma geral. Ele só aflora nas bordas daquela bacia sedimentar, portanto, ele é confinado por derrames de basalto e essa profundidade chega a quase 2 km. Então, naquelas porções, ele não é vulnerável, né? Só que custa muito acessar ele. Ainda assim, tem cidades que acessam ele para produção de água. Presidente Prudente, por exemplo, no interior de São Paulo. Tá? Na Amazônia, os aquíferos são predominantemente livres. O que é o aquífero livre? Aquela formação na superfície onde a água cai diretamente sobre a formação geológica, que é o aquífero. Tá? Grande extensão de afloramentos e área de recarga e descarga. Então, a conexão de tudo que está na superfície é muito intensa e bem mais rápida dos aquíferos aqui da Amazônia em comparação ao Guarani. Por isso que aquela questão da interação com o meio ambiente é intensa e fundamental ser estabelecida. Né? A gente precisa entender direito esses processos. Isso faz também com que esses aquíferos tenham uma alta vulnerabilidade à contaminação. Isso quer dizer que se eu tiver uma contaminação, seja por fossa, seja um posto de gasolina, seja uma indústria que lança contaminantes na superfície aqui em Manaus, esse contaminante vai chegar até a água subterrânea, tá? E vai impedir que ela seja usada. Quais são esses problemas potenciais, então, que podem ser gerados por essas características dos aquíferos da Amazônia? Excesso de exploração, superexplotação, causando aumentos de extração. Por quê? Se eu tenho vários poços bombeando água, quando eu tiro a água, o nível da água baixa dentro do aquífero. Ao ter o rebaixamento do nível da água, eu vou ter um custo maior para extrair. Quanto mais profunda a água, mais energia eu gasto para extrair ela. Tá? Outro problema, bom, diminuição dos postos, da vazão de postos de abastecimento público por conta desse rebaixamento. Eu tenho contaminação por inversão de fluxo. O que é isso? O aquífero, camada geológica, tem igarapés que estão contaminados. Só que aqui o aquífero tem tanta água que a água sai do aquífero, flui para o igarapé. Se eu rebaixo o nível do igarapé demais, eu vou ter inversão desse fluxo. A água do igarapé, do rio, vai entrar para dentro da formação geológica. Ela está diretamente conectada. Isso vai fazer com que aquela água contaminada acesse o aquífero e, obviamente, impeça que ele seja utilizado. Grandes usuários impossibilitando o uso por parte de pequenos usuários. O que é isso? Se eu tenho uma indústria explorando intensamente o aquífero, rebaixando o nível da água, o poço raso que está ao lado, aquele poço cacimba escavado, seca. Com isso, o pequeno usuário fica sem água. Tá? E é uma questão importante porque nem todas as partes, nem toda a população de Manaus tem acesso à distribuição pública de água. Né? Então, boa parte desses usuários acaba dependendo de poços de pequena profundidade. Esse mapa de 2002 é um mapa que mostra a profundidade do nível d'água. As zonas vermelhas são as áreas que têm maior profundidade, né? As áreas em azul têm menor profundidade. Foi feito pelo CPRM.
já indicando que em alguns locais existe uma grande distância do nível d'água em relação à superfície. Ou seja, um rebaixamento intenso, provavelmente. Isso pode ser natural também, porque esse mapa mostra uma situação específica. Tá? Mediu os níveis d'água dos poços e distribuiu isso na área, comparou com a topografia, viu qual é a distância. Tá? Mas isso foi feito uma vez em 2002. Será que existe uma tendência de rebaixamento por excesso de uso, por aumento do uso? Porque certamente com o uso público e o uso por parte das indústrias, a extração aumentou nas últimas décadas. Isso causou um rebaixamento? Outro problema potencial que eu estava falando, a contaminação. Boa parte da cidade de Manaus, pelo menos 70%, não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Tá? E isso, obviamente, faz com que a gente tenha que fazer fossas para dar um destino aos nossos dejetos líquidos. Essas fossas são simplesmente buracos escavados que geram uma infiltração, quando não são feitos da forma mais apropriada. Isso faz com que, em certos locais, eu tenha acesso direto da contaminação ao aquífero. Tá? Pouco controle de fontes potenciais de contaminação, como indústrias, lixões, oficinas, postos de combustível, poços mal construídos. Ou seja, eu tenho diversos agentes na sociedade que podem ser contaminadores também do aquífero. Eu tenho um posto de gasolina em que eu tenho tanques enterrados. Se esse tanque tiver um vazamento, aquele combustível vai chegar no aquífero. E isso, obviamente, impede que ele possa ser usado. Sem falar em indústrias, lixões, gerando chorume e por aí vai. Pouco controle do histórico de ocupação. Fábricas que existiram, contaminaram, foram embora, ninguém sabe mais se aquilo foi ou não foi contaminado. Tem que ter um mapeamento disso para saber onde que eu tenho potenciais fontes de contaminação. E poços construídos fora das normas técnicas podem também gerar contaminações, principalmente se ele for usado depois que ele não está sendo mais utilizado como fonte de abastecimento. Se o cara começar a jogar lixo ou algum dejeto dentro dele, ele vai contaminar o aquífero. Como é que a gente faz para avaliar qual que é o potencial de contaminação de um aquífero, por exemplo, aqui em Manaus? Isso daqui é o mapa da cidade de Manaus, de novo, CPRM, de 2002. Tá? Eu faço um mapeamento das porções, das formações geológicas que eu tenho em superfície. Quanto mais permeável, mais fácil o acesso de uma contaminação à água subterrânea. Bom, essas partes em cinza aqui são as porções argilosas que retêm mais, seguram mais o fluxo de qualquer fluido. Então, também algum contaminante que seja líquido vai demorar mais a atravessar essa camada. Aqui eu tenho as porções mais arenosas, então algo que esteja nessa área provavelmente vai ser mais suscetível a uma contaminação. Tá? Em subsuperfície, aqui eu tenho uma seção, um corte, onde eu tenho também a apresentação dessas camadas argilosas e das camadas arenosas, para saber aonde que tenho poços. Essa indicação aqui é a indicação de poços. Alguns desses poços são mais vulneráveis. Por quê? Porque se eles tiverem formações francamente arenosas, qualquer contaminante pode facilmente descer. Se tiver camadas de argila intercaladas, por exemplo, nessa porção aqui, eu tenho argila na superfície, dificilmente eu vou ter contaminantes que chegam. Então eu consigo fazer, com base em dados existentes, um mapeamento da vulnerabilidade do aquífero a uma contaminação. Considerando essas características e esses problemas que nós temos aqui, o que a gente está fazendo lá na UFAM para abordar essas questões? Tem diversos projetos em andamento. Tá? O que eu estou conduzindo junto com um grupo de pesquisa, um projeto de pesquisa tenho da FAPEAM, coopero com 3 projetos no INPA, 5 projetos de mestrado, 3 de iniciação científica e 3 trabalhos finais de graduação. Cheguei em 2012, né, e já comecei a fazer, exatamente identificar o que eu achava que deveria ser feito, conversando com pessoas que eram daqui, tendo uma noção desse histórico do aquífero, todo esse trabalho feito pela CPRM, né, e comecei a estabelecer algumas linhas para fazer esses projetos de pesquisa. Então eu vou apresentar alguns desses projetos para mostrar alguns resultados parciais do que a gente teve na abordagem dessas questões. Projeto de final de graduação do Matheus, rebaixamento contínuo do aquífero Alter do Chão no município de Manaus.
eu falei para vocês que aquele mapa da CPRM é importante porque ele dá uma visão de um momento da extração de água, ou seja, o nível de água num determinado momento, em 2002. Agora, isso é uma tendência, o que aconteceu ao longo das décadas? O que a gente fez? O que o Matheus pegou? Ele pegou dados de nível d'água de poços que foram perfurados na década de 70, tá? E fez um mapa de Manaus com essa potenciometria, esse nível d'água. Tá? Esse número é em cota, tá? Em relação ao nível do mar. Então a gente tem uma elevação do nível d'água acima do nível do mar. Década de 80, já existem alguns pontos em que começa a ter um rebaixamento mais intenso, né? São os cones, onde existe provavelmente mais extração de água. Década de 90, já tem um rebaixamento, inclusive com algumas áreas em vermelho, indicando que o nível d'água do aquífero está abaixo da cota do nível do mar. Tá? Isso quer dizer que tem o recarga local por causa da chuva, mas qualquer igarapé, qualquer rio que tiver no entorno ali e diretamente conectado com o aquífero, que é o caso de toda a região de Manaus, eu vou ter uma inversão de fluxo. A água da superfície dos rios vai entrar para dentro do aquífero. E na década de 2000, a gente teve esse rebaixamento mais intenso, comparado com 2010, nem é tão diferente. Tá? Isso são dados preliminares que a gente ainda vai trabalhar esses dados, refinar eles, tal, mas já indica que existe sim uma tendência a ter um rebaixamento intenso na cidade de Manaus por excesso de exploração. Tá? Isso pode caracterizar o excesso de exploração. Se o rebaixamento começa a causar consequências muito negativas, como, por exemplo, usuários que ficam sem água, elevação muito grande do custo de extração e redução da qualidade da água, isso é um excesso de exploração, tá? Da água subterrânea. Um outro projeto que aborda a vulnerabilidade, gênese e distribuição das silicificações aflorantes em Manaus. O que são essas silicificações? O arenito Manaus é uma camada sedimentar que tem um cimento silicático conectando os grãos. Tá? Isso, obviamente, se tem um cimento entre os grãos, diminui a porosidade. Se eu diminuo a porosidade, provavelmente essa camada pode atuar como uma camada que impede passagem de contaminante. Né? Então, esse era o meu interesse ao começar esse projeto. Tá? E para entender como essas camadas estão dispostas e quais são as características delas, a gente estudou especificamente essas camadas de arenito silicificado. Não é só arenito, a gente descobriu depois. Tem siltito e argilito também. Bom, a gente viu na distribuição de afloramentos, aqui está o Rio Negro, o Estreito do Rio Negro e a cidade de Manaus aqui para frente. Tá? A gente foi em coletou amostra aqui na ponte, foi em afloramentos na cidade de Manaus, do outro lado aqui, principalmente nessa parte do Estreito, que é onde mais aflora essas camadas silicificadas, e fizemos coleta de amostras e descrição. Por que a descrição? A gente queria saber qual que é a extensão lateral e a continuidade dessas camadas. Porque se elas forem muito extensas lateralmente em subsuperfície, elas podem impedir que a contaminação chegue nos poços. E isso é importante. Tá? Então a gente fez uma caracterização em superfície disso. Uma caracterização química também para entender como que essas camadas foram geradas, da onde que elas vêm, por que elas ocorrem. Né? E aí com isso tentar estabelecer também uma projeção da onde que elas podem ocorrer em subsuperfície. Porque se a gente tem um monte de informação de poços, mas a informação oficial é de 1.000 e tantos poços, 1.500 por aí, aqui em Manaus. Só desses poços que a gente tem informação. Os clandestinos, nós não temos informação geológica deles. Então a gente não tem como estabelecer aonde essas camadas que poderiam impedir contaminação ocorrem. Né? Por isso que a gente fez, então, isso para tentar estabelecer e projetar aonde que elas poderiam ocorrer. E fez também uma análise das informações dos poços, então essas linhas indicadas em vermelho é onde ocorrem essas tais camadas, tá? E depois a gente vai estabelecer uma conexão lateral. Mas como a extensão lateral dessas camadas não chega nem a 1 quilômetro, poços que estão com uma distância de alguns quilômetros, que tem essas camadas ocorrendo, dificilmente vão estar conectadas. As camadas dificilmente vão estar conectadas entre esses poços. E eu tenho elas ocorrendo em diferentes profundidades. Tá? Então eu acabo não tendo uma sequência contínua, nem lateralmente conectada. Isso certamente impede que ela atue, nesse sentido, regionalmente como uma camada que confine a porção inferior desse nosso aquífero. Outro trabalho que a gente fez para abordar essa mesma questão dessas camadas silicificadas, a influência de fraturas
no Arenito Manaus para o fluxo de água subterrânea no aquífero Alter do Chão. Essa é um TF, trabalho final de graduação do aluno Tiago. O que é isso? Essas camadas, como elas são silicificadas, elas poderiam impedir a passagem da água, a não ser que tivesse fraturas nelas, né? Então a gente abordou exatamente essa questão. Qual é a característica de fraturamento das camadas para saber se a água pode ou não passar através delas e junto com a água contaminantes. Tá? Ao ir naqueles afloramentos, a gente estabeleceu alguns padrões tectônicos para associar isso à evolução tectônica, inclusive, da bacia sedimentar e conseguir, inclusive, depois projetar essas fraturas que a gente viu em superfície para outras regiões da cidade, né? E, obviamente, a gente viu o intenso fraturamento nas superfícies, isso tem que ser bem descrito, foi isso que a gente fez, para depois adotar essa mesma forma, essa mesma interpretação para outros locais em subsuperfície e determinar se existe ou não uma vulnerabilidade desse aquífero. Ainda na área de vulnerabilidade do aquífero, a gente fez usando um método bastante expedito, simples, de abordagem, de mapeamento de vulnerabilidade, tentando estabelecer qual que é a suscetibilidade desse aquífero a uma contaminação em superfície. Tá? Então, esse é o trabalho de iniciação científica do Marcelo Bentes. O que a gente faz? A gente mapeia as litologias que afloram em superfície. Então, se eu tenho camadas de argila ou de areia ou de uma porção intermediária, se eu tenho argila, menos vulnerável, se eu tenho areia, é mais vulnerável. Eu junto essa informação com a profundidade do nível d'água. Tá? Quanto mais profundo o nível d'água, maior é a espessura de uma camada porosa que a água tem que atravessar até chegar ao meu aquífero. Essa espessura não saturada, ela tem bactérias que transformam esses contaminantes. Eu posso ter uma descontaminação natural ocorrendo ao longo desse caminho. Por isso que quanto mais profundo o nível d'água, menos vulnerável o aquífero fica. Tá? E, obviamente, se o aquífero tem uma outra questão que se o aquífero é livre, ou seja, se essas camadas afloram ou se elas estão abaixo de uma camada que seja completamente impermeável. Tá? Juntando todas essas informações, a gente tem... Acho que eu tirei o mapa. A gente tem um mapa de vulnerabilidade indicando quais são as zonas mais suscetíveis à contaminação. Tá? Isso também é um resultado que a gente vai avançar ainda, mas já existe uma avaliação prévia do que seriam as áreas mais vulneráveis e com isso a gente pode gerenciar esse aquífero de forma melhor. Ou seja, onde eu tenho uma área, por exemplo, que tenha porções arenosas, eu provavelmente não vou querer colocar uma indústria que trabalhe com produtos químicos, com solventes, por exemplo. Tá? Porque ali, se acontecer algum acidente, o meu aquífero vai sofrer um impacto. Se eu colocar em áreas que tem uma porção mais espessa de argila, eu estou correndo menos risco. Isso seria uma forma de planejar a cidade e o uso desse aquífero. Outro aspecto que a gente está abordando com pesquisas que a gente está começando é entender, por exemplo, qual é o estado natural do aquífero. Porque se eu pego uma amostra do aquífero Alter do Chão, uma amostra de água, e analiso ela, bom, eu tenho uma qualidade aqui dentro de Manaus. Será que essa qualidade de fato representa a qualidade natural? Será que o fluxo de água dentro de Manaus já tem impactos, né, provados? A gente já viu que tem impacto do rebaixamento do nível da água, e isso causa impacto no fluxo. Como é que era o fluxo antes disso acontecer? Como é que a água circulava no meio natural antes de existir o cimento cobrindo vastas áreas dentro da cidade? Né? Então, isso é uma parte que a gente quer compreender também para depois entender quanto que esse aquífero mudou dentro da cidade de Manaus, que aí vai ser o passo seguinte. Tá? Então, entender, compreender essa questão do estado natural do aquífero é o objetivo desse trabalho de mestrado da Alderlene, elaboração de modelo numérico de fluxo de água para uma microbacia de água clara na reserva florestal do Alfuduque. A gente vai tentar entender como que essa água subterrânea se comporta, como ela se conecta com a água dos rios, dos igarapés, como ela se conecta com a precipitação, qual é a reação da água subterrânea quando chove, quanto entra, né? Quanto escorre em superfície, quanto da água subterrânea volta para o rio. Né? Tudo isso são fatores importantes, depois inclusive para estabelecer relações com a área área urbanizada da cidade de Manaus. Bom, o que a gente faz? Uma coisa que é muito agradável aqui na Amazônia é fazer trabalho de campo de hidrogeologia.
O hidrogeólogo é o geólogo conhecido porque esse aí tem a vida mansa, ele só senta do lado do poço, fica lá olhando ele bombear e acabou. A hidrogeologia na Amazônia permite certas coisas diferentes. A gente entrar realmente no meio da floresta, mata primária, né, colocar pesômetros, fazer medição de nível d'água num ambiente bem agradável, que é o ambiente da floresta. Tá? E ver como é que essa água subterrânea interage com a floresta, inclusive. Com isso, a gente coloca, essa é uma seção lateral, um corte que a gente fez, estabeleceu as camadas de sedimentos que tinha. Isso aqui é indicação de pesômetros, ou seja, um tubo de PVC. A gente fez um furo, colocou um tubo de PVC, ele tem ranhuras que estão aqui. Tá? Nessas ranhuras é por onde entra a água. Tá? E é aí que a gente faz a coleta de água, a gente faz análise de qual a velocidade de fluxo da água. A gente estabelece aqui também, esse pontilhado, ele indica qual é o nível de água. Tá? Então, está aqui o Igarapé, o pequeno rio, a gente tem aqui o nível d'água abaixo da superfície. Tá? Tá aqui a superfície do terreno. Tá? Por que eu sei que o nível d'água está aqui? Porque a água entra aqui pelo pesômetro, por essas ranhuras do tubo de PVC, sobe e para nessa profundidade. Tá? Esse é o potencial, é a pressão que a água tem. Ela tem pressão para chegar até aquela altura dentro desse tubo de PVC. Quando eu coloco outro tubo de PVC ao lado aqui, eu conecto as duas profundidades, conecto com o nível d'água aqui do rio, eu sei qual é a inclinação dessa superfície. Sabendo qual é a característica do meio de condutividade hidráulica, ou seja, qual que é a facilidade que a água tem de atravessar esse meio poroso, eu consigo determinar uma velocidade de fluxo de água para cá. Essas informações todas eu insiro num modelo matemático. Tá? Além dessas, eu insiro também informações de precipitação. Tá? Tem uma estação pluviométrica na reserva Duque, da qual a gente pegou do INPA, da qual a gente pegou os dados. A gente estabeleceu também, através de balanço hídrico, ou seja, através de um balanço de massa de água naquela seção, quanta água escoa em superfície, quanta água evapora e transpira pelas plantas e quanta água recarrega o nosso aquífero. Tem outras formas de determinar a recarga do aquífero também, ou seja, quanta água de fato da chuva acaba chegando ali. Tá? Mas a recarga do aquífero é uma proporção pequena da precipitação. Né? Então está aqui embaixo em milímetros, a gente consegue estabelecer isso. Ou seja, eu consigo estabelecer uma relação entre precipitação e recarga, tá? Da minha água para aquela situação hidráulica, para aquela situação geológica, para aquele conjunto que está ali colocado dentro da reserva Duque. Se eu consigo depois pegar projeções de precipitação de modelos amplos, né, IPCC, eu vou ver que para a Amazônia existem projeções de precipitação, diminuição da precipitação. Tá? Ao ter um modelo numérico, e é isso que esse mapa representa, isso daqui já é o resultado do modelo numérico de fluxo que a gente fez. Com esse modelo, eu vou associar ele a todas as características atuais, tá? Inclusive as características climatológicas atuais. Tá? Eu vou comparar, numericamente ele estabelece o nível d'água, eu comparo com o nível d'água natural, real, o que eu tenho ali estabelecido. Ao longo do ano, inclusive, eu posso fazer isso. Com isso eu faço uma diminuição do erro, eu vou fazendo um equilíbrio entre o meu modelo numérico e aquilo que eu tenho na realidade. Uma vez que o meu modelo numérico está bem estabelecido, eu posso fazer projeções. Eu pego a precipitação projetada para daqui a 30, 50, 100 anos, tá? Jogo em cima do meu modelo numérico e vejo o que acontece. Com isso, o meu modelo numérico vai me dar qual é a diferença de nível d'água do atual para o futuro, qual a diferença que eu vou ter de chegada da água subterrânea para o meu Igarapé, ali para aquele meu pequeno rio. Com isso vai ter influência em todos esses sistemas semelhantes a esse sistema que eu criei aqui numericamente dentro do meu computador. Aí, com isso, depois eu consigo fazer extrapolações. Então, é assim que eu faço a projeção. Eu uso a precipitação. Eu faço o uso daquilo que foi projetado em grandes modelos dentro do meu pequeno modelo, que é o meu modelo bem pontual, que essa área aqui é de 100 e poucos metros por 30 e tantos metros. E com isso eu consigo, então, fazer algumas projeções futuras aí. É isso que a gente faz com o modelo numérico. E é isso.